You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Aí você me pergunta por que o meu canal ainda não bateu 1 milhão de inscritos. Tá aí a resposta. Você compartilha um vídeo do maior canal de criptomoedas do Brasil, o seu amigo entra e ele encontra um homem seminu dançando W em 2025. E ele só queria comprar criptomoedas. Como é que você vai explicar pro cara? Não tem como. Nos outros canais de investimento, o cara tá lá de terno, falando sério com você, e aqui eu tô totalmente aloprado. Então eu vou contar somente com vocês aí, meus inscritos, para dar like, né? Será que ajuda? Tomara, né? Deixa o like aí, comente. Isso, melhor. Estão dizendo para mim que comentário ajuda muito mais a crescer o canal. Então comente qualquer coisa aqui embaixo, tá? Bota aí a letra do W, sei lá, bota a próxima música que eu tenho que dançar. Xinga um hater, pronto, xinga um hater para mim. Se tiver um hater aqui embaixo, vai no comentário dele lá e xinga ele para mim. Hoje falaremos sobre o final desse ciclo. Acabou o ciclo de 4 anos. Não tá sabendo? Se contar do halving até hoje, dá exatamente o mesmo número de dias do ciclo passado, que foi o mais longo de todos. Portanto, se você é defensor do ciclo de 4 anos, fique assustado. Mas esse vídeo talvez te tranquilize um pouquinho. Você que caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada, acompanha o papai. Seguinte, estávamos falando no vídeo passado sobre este maravilhoso triângulo aqui. Muitas pessoas riram, né? Porque eu falei o seguinte, o preço que estava aqui embaixo, lá, ó, aí, afundado, eu falei, pessoal, a gente está fazendo o mesmo movimento desta vez anterior aqui, ó, e precisaríamos fechar a semana acima da linha amarela, ó, do suporte amarelo que nós temos aqui, nos 108 mil dólares. Ah, Guilherme, isso é impossível, isso não vai acontecer. Entramos em bear market, entramos em ciclo de baixa, não tem como acontecer. Esse triângulo decisivo também pode ser verificado no gráfico semanal, que vocês percebem aqui um triângulo na cor verde, né? Entre uma linha branca e uma linha amarela. Vamos analisar comigo. Tá aí na tela, a queda atual do topo, né, da alta histórica em 126 até o fundo, que foi em 103.500, é uma queda de 18%, tá vendo? 18%. Bom, a queda anterior, como vocês estão vendo aqui, ela foi de 32% praticamente, 31,93%. E a gente está desesperado falando em final do ciclo. E notem as similaridades. Nós estamos vendo, nos dois momentos, o preço romper a linha de tendência da cor branca, né, parando sobre a linha amarela aqui, que é o suporte daquele degrau. Dessa vez acontece a mesma coisa, o rompimento da linha branca e está, nesse momento, abaixo também da nossa linha amarela. Mas isso antes da semana fechar. A semana fecha no domingo. Essa linha amarela, o nosso suporte do canal, né, do degrau, está nos 108 mil dólares. Se a gente volta para cima desta linha amarela, nós novamente teremos o preço dentro deste triângulo aqui entre a linha branca e a linha amarela, os dois principais suportes. O mesmo triângulo que foi visitado na queda anterior. Portanto, esse é um padrão de fundo do poço. Mas o papai disse,
vai voltar, gente. Vai voltar e vai ficar dentro desse triângulo verde aqui, entre a linha de tendência de alta branca e o suporte na cor amarela. Neste triângulo aqui, vai ficar mais uma vez, como ficou aqui atrás, né, em abril desse ano, e também aqui atrás em 2023, as 3 vezes onde tivemos um rompimento temporário da linha de tendência de alta. E pasmem. A semana fechou ontem em 108,600. Portanto, acima do suporte da linha amarela nos 108,268. E mais do que isso, mantivemos a tendência de fundos cada vez mais altos, porque se parássemos abaixo do suporte amarelo, da linha amarela, teríamos, pela primeira vez no ciclo, um fundo mais baixo que o anterior, que este fundo aqui que parou exatamente na linha amarela. Mas nós paramos acima, mantendo, portanto, a estrutura de alta. Enquanto eu falo, o preço sobe, sobe, sobe. E já vemos a vela de hoje, na verdade, a vela desta semana, que começou hoje, em 111.300 dólares. Que maravilhoso. Mas ela sofrerá resistência da linha de tendência de alta na cor branca, que agora vai servir como resistência, né? Ela que era um suporte, ela vai servir como resistência. Ela está posicionada onde? Aqui, ó, ao redor de 112 mil dólares. Então, é complicado para a gente romper de primeira. Tomara que aconteça. Até porque, se abrirmos aqui a maravilhosa EMA 21, você está vendo exatamente onde o preço está parando. Ela está posicionada em 110.923. Então, a média de 21 semanas está servindo também como resistência nesse momento, né? Assim como aconteceu aqui atrás. Tá vendo? Quando a gente teve também aquela queda em abril, na hora de voltar para cima desta linha roxa, que é a nossa média de 21 semanas, olha aqui, 1, 2, 3. Tivemos 3 semanas positivas para conseguir romper finalmente essa linha. Essa nossa é a primeira semana tentando fazer isso. Espero que a gente consiga mais rapidamente dessa vez. Quando analisamos gráficos mais próximos, como por exemplo de 4 horas, nós encontramos essa movimentação no preço do Bitcoin, que é um padrão corretivo da teoria de ondas de Elliott. Então, como vocês estão vendo aqui em cima, temos o padrão Expanded Flat, e o preço seguiu exatamente esse mesmo padrão. Como vocês estão vendo aqui na linha vermelha, a gente teve aquela queda exatamente até este ponto aqui, 102 mil dólares, né, ao redor de 102, 103 mil dólares, e a partir dali voltamos a subir, já estamos aqui na região de 110, 111 mil dólares, né? Mas esse padrão, se ele for mantido, elevaria o preço do Bitcoin, um rompimento do canal superior e uma disparada de preço. Como vocês encontram ao pesquisar sobre esse padrão no Google, está aqui embaixo, ó, que esse padrão muitas vezes engana os traders com falsos rompimentos antes de retomar a tendência principal. E qual era a tendência principal? Era uma tendência de alta. Alta essa que, se agora parece ter pouco combustível, em breve isso pode mudar. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, que mostra que se o preço do Bitcoin cair 15%, tá, uma 15% de queda, nós temos 7,5 bilhões em liquidações. Liquidação de traders que estariam apostando na alta. Já se o Bitcoin subir somente 10%, são 14,1 bilhões de dólares de liquidação. Liquidação daqueles que estão apostando na baixa. Portanto, o maior incentivo nesse momento para o mercado é liquidar para cima. Uma pequena alta de 10% resulta quase no dobro de liquidação. Isso aqui pode gerar um short squeeze, uma disparada fortíssima de preço para o Bitcoin. É como se o mercado tivesse com um imã agora para liquidar esses ursos, esses apostadores de baixa. E acabou a bateria da minha câmera, então vamos com a câmera secundária. A estratégia que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, com o ouro geralmente atingindo o topo e a partir daí acontecer uma migração para o Bitcoin, adivinhe, olha aqui, gráfico do ouro desabou desde o último vídeo, né? O ouro perdendo valor, enquanto o Bitcoin está ganhando valor no mesmo momento. Parece estar começando esta estratégia de migração, né? De realização de lucro no ouro e migração desses lucros para dentro do BTC. Mas será que o ciclo não acabou?
Porque olhem aqui na tela que dos ciclos anteriores, o maior foi justamente o de 2020, né? Que teve 548 dias do halving de 2020 até o topo do ciclo lá no final de 2021. É o maior de todos, tá? Como vocês podem ver aqui, o de 2016 foi menor e o de 2012 ainda menor. E agora, hoje, exatamente hoje, 20 de outubro, nós batemos os mesmos 548 dias que tivemos lá no ciclo anterior. Então, acabou o ciclo de 4 anos, Guilherme. Por que você está falando de alta e de continuação de alta? Por quê, pessoal? Notem que a cada ciclo o número de dias aumenta. A diferença de dias entre o halving e o topo do ciclo se torna maior. Se no primeiro ciclo foram 372 dias, no segundo ciclo 528 dias, no terceiro ciclo 548 dias, por que agora pararíamos no 548? Poderíamos ter poucos dias de diferença, como a diferença do ciclo de 16 para 20, mas poderíamos ter muita diferença de um ciclo para o outro, como aconteceu do ciclo de 2012 para o ciclo de 2016. Né? 372 para 528 é uma grande distância. Por que o mesmo não pode acontecer entre o ciclo de 2020 e o ciclo de 2024? É isso que me dizem os indicadores do BTC. Nenhum atingiu topo, né, indicação de topo para esse ciclo. Então, eu me baseio muito em indicadores, não somente em datas soltas, né? O ciclo de 4 anos termina aqui, termina ali. Se nenhum indicador está batendo topo, por que eu vou sair? Isso não significa que você não precise colocar stop. Não tenha que ter ali um gerenciamento de risco adequado. Sempre tenha, tá? Sempre coloca um stop. Eu expliquei meus pontos de stop no vídeo anterior, para quem não viu. Lembrando que se você for fazer trade, colocar o seu stop, faça isso na Quantifury. Olha aqui a minha tela, né? Vocês já conhecem. Olha quanto de lucro eu tive com as minhas operações. Vários prejuízos também, né? Perde num, ganha no outro, como vocês estão vendo aqui na tela. Mas no meu total de 26 operações fechadas, eu estou positivo em 2.385 dólares, pessoal, e economizando 466 dólares em taxas e comissões, porque a Quantifury não te cobra taxa. Imagina perder quase 500 dólares aqui somente em taxas. É isso que acontece em outras corretoras. 500 dólares seria o quê? 3 mil reais. 3 mil reais que eu perderia do total que eu consegui obter aqui no trade somente em taxas. Você não enxerga isso porque essas taxas ficam escondidas. Isso não acontece na Quantifury e com o meu link você tem outras vantagens. O link está sempre na descrição ou no QR Code aqui embaixo. Lembrando que se você precisar de um suporte mais próximo da gente ao longo do ciclo, não só o ciclo de alta, mas também, principalmente, do ciclo de baixa, que vai começar em algum momento, no Nação Criptomaníacos, do nosso ecossistema cripto completo, você consegue montar a sua carteira de forma defensiva. Por exemplo, pessoal, olha aqui o nosso método Bora para os nossos clientes, né? A gente, desde a queda, essa queda gigante que a gente teve, os nossos clientes perderam, em média, 12,5%. Compare isso com o market cap do mercado cripto, perdeu quase 22%, né? Então, nessa última queda braba que a gente teve, a gente protegeu nossos clientes em 10% em relação ao mercado. Esse é o trabalho que a gente faz. Proteger é perder menos na queda e ganhar mais na subida, com o método Bora. Mas não somente o método Bora, né? Nós também temos aqui dentro do Nação Criptomaníacos, que está entrando em Black Friday, tá? Então coloque o seu cadastro aqui embaixo no link da descrição para fazer o seu cadastro e obter 30% de desconto na Black Friday para o Nação Criptomaníacos. Lá, além do método Bora, que eu expliquei para vocês aqui, né? O método Bora consiste de B, de Bitcoin, O, de oportunidades, R, de reserva, A, de apostas. Além do método Bora, você tem acesso a todos os cursos da história da Criptomaníacos, tá? Não tem que pagar curso a curso não. A gente libera tudo junto no mesmo pacote para você. E também atualizações recorrentes, comunidade no Discord, relatórios semanais, está tudo dentro de um mesmo pacote aqui para você agora em Black Friday por tempo limitadíssimo, hein? Link na descrição. E aí, minha bola de cristal ainda está afiada? Se tá, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo e manda esse vídeo para aquele teu amigo que vai ficar super assustado ao ver um vídeo sobre investimento com um dançarino da década de 90. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.